sua morte foi uma morte de um criminoso. Foi a morte comparada à semelhança de um criminoso. Foi a morte numa estaca de execução. Isso era reservado somente para os piores. Uma morte em vergonha. Até mesmo o ridicularizaram, você pode ler no final de cada evangelho, quando conta que colocaram nele uma coroa de espinhos, falando, você não é rei nada. Que rei coisa nenhuma. Então, muitas pessoas poderiam olhar e falar, eu não quero esse homem como meu salvador, como meu mestre. Porque ele não veio com uma glória terrena. Mas ele manifestou a glória do Pai, operou cura, operou milagres, libertação, mas os olhos de muitos não estavam nessas coisas. E eu digo que até os dias de hoje, os olhos de muitos não estão nessas coisas. Muitas vezes a pessoa não quer uma libertação e uma cura para andar com o Senhor. Mas a pessoa está buscando um progresso, uma vida mais abençoada, às vezes até mesmo uma vida mais fácil. Mas não é para isso que o Senhor nos chama. É claro que o Senhor cura, Ele liberta, mas Ele não prometeu riquezas, ouro e prata para ninguém. Essa é a verdade. Quando Kefa fala, ele diz, prata e ouro eu não tenho. Ou seja, eu andei com Yeshua, mas prata e ouro eu não tenho. Eu tenho algo maior, algo melhor. Levanta e anda. Ou seja, cura, libertação, mas tem algo além. Se você quiser continuar, tem algo além. Tem a vida eterna, a ressurreição. E é sobre isso que nós falamos. Quando nós temos o entendimento de que o reino do nosso Senhor não é deste mundo, então nós queremos a ressurreição. Nós queremos o que Ele tem para nós. Não podemos ficar satisfeito falando, o Senhor já abençoou, agora eu tenho um casamento bom. Quantos pastores hoje estão me assistindo e aí pensa, eu tenho uma família abençoada, meus filhos estão na igreja, minha esposa também é uma serva e está tudo bem, o Senhor tem me abençoado. Mas, querido, lembre que não é isso. Isso é bom, é claro que é bom. Quem vai dizer o contrário? Mas é algo além o que o Senhor tem para você. Por isso, quando o Senhor tocou Iov, ou seja, Jó, como já foi dito aqui, Iov perdeu tudo materialmente falando, menos a sua vida. Mas existe uma esperança, existe um depois, e isso tem muito mais valor. Então, este versículo diz o seguinte, Efésios, capítulo 1, versículo 20, diz assim, ele age com a mesma intensidade utilizada ao fazer o Messias ressuscitar dentre os mortos e se assentara à sua direita no céu, muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, domínio ou qualquer outro nome que possa ser invocado no Olam Hazer ou no Olam Rabá. Além disso, ele pôs todas as coisas debaixo de seus pés e fez dele o cabeça de todas as coisas na comunidade messiânica, que é seu corpo, a plena expressão daquele que ocupa inteiramente toda a criação. Queridos, você veja o que está escrito aqui. Aqui está escrito que ele realmente não veio como um rei terreno, mas olha que a glória dele está acima de todo o governo, maior do que todos os impérios que existiram ou podem vir a existir. A glória dele é maior, o nome dele está acima do tempo presente ou do tempo futuro, do tempo de agora ou do tempo da eternidade, depois da sua volta. Não existirá, não existiu e não existe hoje ninguém acima dele. E isso só faz sentido se nós cremos na ressurreição. Em uma próxima oportunidade desta mesma mensagem,
nós iremos chegar a um ponto em que nós falaremos a respeito de algumas palavras que foram inspiradas, e Saulo disse: se nós não cremos, se não há ressurreição, a nossa fé é vã. Se não há ressurreição, ou seja, se eu sigo o Messias só para o que ele me dá agora, então minha fé é vã. Eu posso até ser considerado talvez o homem mais infeliz deste mundo, mas de fato há ressurreição. O reino dele não é deste mundo, querido, e não terá fim. O que eu quero chamar a sua atenção nesta mensagem é: coloque os seus olhos na eternidade. Virá talvez um homem que vai cativar a muitos. Muitos vão dizer: ah, esse sim é o Messias, afinal, esse está trazendo paz, união, está trazendo tudo que a gente tanto queria. Mas diz a palavra que este é o anti-Messias, que esse é o adversário. Este homem que a muitos agradará, que muito poder terreno vai ter, mas será derrotado. Então, querido, se os seus olhos não estiverem na eternidade, você pode ser seduzido por essas coisas. Olha esse governante, olha as palavras dele, é isso mesmo, é igualdade, vamos lá, direitos humanos, deixa o pecado, não tem problema, pode ser homossexual, pode ser o que for, o importante é que seja bom, o importante é que tenha paz. E as pessoas vão começar a se iludir. E se não tiverem os olhos firmes na palavra do Criador, eles podem achar que este é o Filho, mas este não é o Filho. O Filho, ele veio simples, mas é todo poderoso. Tem um poder sobre a morte e sobre a vida. Mais uma coisa eu quero chamar a atenção: a ressurreição dele é diferente de todas as outras que ocorreram. Nós lemos sobre Elazar, quando ele é ressurreto. Também teve uma menininha que foi ressurreta. E outros ao longo da história, nem somente por Yeshua, mas mesmo anteriormente pelos profetas, aconteceram ressurreições. Mas esta, a do Senhor, é diferente. Porque Elazar, ele ressuscitou, mas em determinado momento ele morreu novamente, fisicamente falando. Já a ressurreição do Messias, após de 3 dias, o que aconteceu? Após de 3 dias, não, perdão, no 3º dia, o que aconteceu? Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Então você vê a diferença? Elazar ou Lázaro, ele ressuscitou, mas ele voltou a morrer e ele vai ter uma ressurreição lá no final. Yeshua não. Yeshua é o primogênito e é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos de forma definitiva, para nunca mais entrar em decomposição. Ou seja, ele ressuscitou e não morre mais. Ele venceu a morte. E é para esta ressurreição que ele está te chamando. Talvez você tenha ouvido o testemunho de alguém que estava lá no hospital, dado por morto, desenganado, talvez até mesmo já sendo enterrado, e ressuscitou. O poder do Senhor opera, mas o Senhor tem para mim e para você uma ressurreição além dessa. É uma ressurreição para a eternidade, para fazer parte do seu reino, onde aí sim haverá verdadeira paz, não uma paz baseada nos valores errados e no pecado. Ali sim haverá verdadeira alegria e lá não haverá mais morte. Aí nós vemos diferenças grandes com relação a este reino do anti-Messias. Então, queridos, são tantas coisas para falar que nós vamos dar continuidade no nosso próximo encontro aqui na TV Missões. Que o Senhor a vós abençoe e guarde, no nome Yeshua HaMashiach. Amém.